Bom, assunto de hoje, vamos direto ao ponto. Pô, Já dei uma atrasada aqui, acidente de percurso. Quem assistiu os vídeos do Dreamforce provavelmente sabe do que a gente vai estar falando aqui, que uhum. é a novidade anunciada nesse Dreamforce, que é o Einstein Voice, né? Basicamente, o Einstein Voice ele foi construído em cima do Alexa, em cima da Alexa. Então eles pegaram todo o motor da Alexa e fizeram uma adaptação Tô indo. para ele soltar a voz do Einstein, né, Ele, uma voz é, customizada, e interagir de certa forma com o Salesforce. Tá? Mas ele não isso aí. nasceu do zero, ele nasceu em cima então do Alexa. Né? É. O É, recurso, o S-Inverse ele funciona exatamente assim, ele é um push e um pull, né? Tanto você solta a voz, quanto você insere o conhecimento para ele conseguir funcionar corretamente. E a ideia do Salesforce é justamente trazer esse recurso para dentro do CRM a fim de melhorar a captura dos dados do CRM, né? O CRM ele principalmente precisa ter dados para que seja útil para sua empresa, né? Acho que é o ponto mais importante de todos. E a única falha ainda é o ser humano. A gente ainda precisa do ser humano para que seja inseridos os dados dentro do CRM. E é exatamente esse o ponto que a Salesforce quer tocar. Porque imagina que hoje quem decide o que vai ser importante ou não para o negócio é o ser humano. Então, uma vez que você coloca ali o Einstein Voice, a tecnologia vai identificar o que é bom ou não, o que é importante ou não, e registrar tudo. Mesmo que você nunca use, vai estar ali registrado e uma hora vai ser importante para o seu negócio. Então, a ideia deles é principalmente essa. exatamente. Eu já vi empresas cometendo a seguinte falha. A primeira é eliminando alguns dados que eram obtidos por conta de espaço, né? Porque precisava liberar espaço. Ou Sim. seja, você está matando o dado que um dia pode ser útil para você. E segundo, é exigindo cada vez menos informações em um cadastro. Né? Mesmo cadastros que eram opcionais, a empresa optou por tirar ela da tela. Então, era uma empresa de recrutamento de seleção. E eles queriam tirar o máximo de campo possíveis, ao ponto de não pegar nem o nome do candidato, porque era possível pegar o nome do candidato através do CPF dele. Então, imagina, você tem o mínimo de dados possível, sendo que para esse tipo de cenário, geralmente as pessoas costumam dar muito dado para você, né? Quando se fala de emprego, quando se fala de oportunidade, as pessoas costumam lhe dar muitos dados. E eu senti que na época lá eles estavam indo na mão contrária da informação, né? Total. Justamente quando a gente pensa em mineração de dados e em usar os dados a favor, nessa época a gente estava indo no caminho contrário, tentando eliminar o máximo de dados possível. Né? Sim. Eu acho E que é hoje, uma quando você pensa, como você me falou, no Google Voice, pro Einstein Voice, a gente vai depender 100% de dados dentro da plataforma. Né? Para qualquer uso do Einstein, hoje a gente precisa de Uhum. dados. Se a gente não tiver dados dentro da plataforma, dificilmente a gente vai conseguir fazer o uso do Einstein. Né? Como a gente sabe, não é uma opção barata, é uma ferramenta cara. É, e você ter uma ferramenta cara para simplesmente olhar para um dado que não existe, ou seja, se você tem pouco dado, é um tiro no pé. Né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente vai entrar agora na era do cliente, né? Na verdade, a gente já está na área do cliente, mas eu acho que isso vai ficar mais forte ainda, tanto que a Salesforce está aí prevendo mais e mais oportunidades, né, para os próximos anos. E eu acho que é bom a gente não confundir, e isso a gente ainda encontra nas empresas, que venda não é quantidade, não é a quantidade de pessoas que entram na sua loja que vai fazer com que a sua empresa venda mais. É a quantidade de pessoas interessadas na sua loja que entram. Então, a ideia do Salesforce é exatamente essa, você trazer quem realmente tem interesse, quem realmente vale a pena e focar nas vendas que você vai acertar. E assim você É, vai ter mais vendas. quando você fala de venda, tem um termo que é o ROI, né? Que é o Uhum, retorno sobre o investimento. Na exato. verdade, no final das contas,
É o ROI que importa, né? Quanto que eu investi, quanto isso me trouxe de volta, né? Se você tem uma loja, a sua loja tem, lhe custa uma fortuna para você ter poucas pessoas entrando, tirando que você seja uma grande empresa, né? Porque aí não entra só o ROI, entra também o quanto a sua marca está exposta, né? Que nem, por exemplo, o caso da Coca-Cola. Né? Para ela, um stand em um determinado evento vale muito mais do que o custo propriamente dito. Então, é um outro tipo de marketing aí. Mas quando a gente Sim. fala de retorno sobre o investimento, que é o ROI, em muitos casos ele é mais importante do que a quantidade de vendas, né? Então, um cara pode vender, sei lá, centenas e ter um lucro X, e outro que vendeu menos ter um lucro muito maior. Né? Exatamente. Isso aí. Bom, vamos Próximo lá. Então você já tópico. explicou aí o porquê, né? Trazer o voice para o CRM é justamente uma, uma deficiência que a gente tem hoje em termos de como acessar os dados, como atualizar os dados, né? Sempre depende de um humano botar na mão do teclado, e a partir do momento que a gente tiver isso em voice, a gente pode fazer isso, a gente vai poder fazer isso, né? Com comandos cada vez mais simples. Sim. A gente falou na semana passada sobre essa integração com a Apple e a gente podendo já usar a Siri para dar alguns comandos para ela, né? E o Einstein Voice vem nessa mesma linha, vem nessa mesma pegada, permitindo você ter acesso ao CRM com comandos de voz. Né? Num futuro não muito distante, vale a pena lembrar que tudo que a gente vê no Dreamforce não chega de imediato. Né? Tudo isso que a gente vê no Dreamforce agora, esse Einstein Voice, é coisa para chegar no mercado daqui 2 anos. Tá? Então não se iluda achando que amanhã toda empresa vai ter um Einstein no meio da mesa, porque não vai ser bem assim. Tá? E sem contar que ainda tem um outro porém, né? Hoje ele só fala em inglês. Então até ter essa tradução aí vai demorar um tempo. Para vocês terem uma ideia, o Alexa está começando agora, a Amazon, na verdade, está começando agora a ofertar o Alexa para o Brasil, né? Para você ter o Alexa na sua casa. Então, e o Alexa já existe nos Estados Unidos há um bom tempo. E depois de tudo isso, então, explicou tudo isso, a parte que eu particularmente considerei mais importante, mais interessante, além do Einstein Voice propriamente dito, é a parte de configuração. Porque para um administrador, para um developer, isso vai ser algo que permite com que tudo isso que a gente está falando, né, com que essa interação via voz seja amplamente e facilmente customizada. Ou seja, eles criaram uma tool que basicamente é como se fosse um app builder, como se fosse um flow, na verdade, né, para ser mais exato, onde você vai arrastar os blocos e esses blocos têm ações pré-definidas. Então, você, por exemplo, quero arrastar um bloco de criar criar registro, quero arrastar um bloco de tomar uma ação, e tem uns N blocos aí, né? Não são centenas, são alguns blocos ainda, provavelmente com o tempo esses blocos vão aumentar, com o tempo também vai permitir customização e por desenvolvedores fora e jogar isso no App Store. Então, você vai conseguir, dado um input, falar qual vai ser o output, né? E é isso que é a parte bacana, porque você vai conseguir customizar praticamente tudo utilizando o Voice. Isso é muito bom. A gente também tem duas coisas que para as nuvens principais, né, da Salesforce, acho que duas coisas que melhoram muito para o atendimento do cliente final ali, do agente de vendas. Um é o Service Cloud Voice. Então, para o nosso agente de vendas que está lá no front, falando com o nosso cliente, com o Voice, ele vai estar ali escutando a conversa e ele vai dar respostas para você, sugestões de respostas para o seu atendente. Então, isso é muito bom no sentido de ele está sempre pensando em ganhar a venda, né? Então, se ele der melhores sugestões, com certeza vai ser melhor do que o que o agente falaria muitas vezes, né? Com toda a experiência, juntando a experiência da empresa inteira, ele vai ter muito mais conhecimento. E outra melhoria muito boa é para nuvem de vendas mesmo, que é o Einstein Call Coaching. Ele
é o uso desses dados de voz. Então, uma hora que a gente está pegando todos os dados de voz dos nossos atendentes, ali, os atendentes finais, ele consegue dizer para a gente informações como quais são os argumentos que eles estão usando, quem está vendendo melhor, qual é a reação deles com relação, quando eles escutam sobre um concorrente. Então, esse dado para um gerente, para uma empresa, é muito valioso e é o tipo de coisa que muitas vezes ou nunca ia parar no Salesforce de forma que um humano ia colocar. Então, perde-se dados, como a gente falou, perde-se dados muito importantes. Imagina você saber quem é o seu melhor agente de vendas pela conversa dele, pelo que ele está desenvolvendo com o cliente, ou até mesmo qual é a reação quando você escuta sobre um concorrente. Você consegue ter muito mais informação sobre um concorrente de quem realmente compra, do cliente, né? Então, acho que são duas maneiras um boas. dos cases bem interessantes que a gente teve do Einstein Voice no Dreamforce, imaginando justamente um cenário de reunião onde você tem N pessoas, né, no meio da reunião e você tem imagina uma caixinha de som, que na verdade é o Einstein, no meio dessa reunião e você dando inputs Pergunta. para o Einstein, perguntando para o Einstein como que está o caso X, como que está o caso Y, atualiza a oportunidade X, atualiza a oportunidade Y. E isso no meio de uma reunião é muito importante, porque como a gente falou, o Arthur falou logo no começo, né, a informação se perde. Então, nesse momento, você conseguiria fazer inputs e outputs sem ter computador, sem ter que procurar por um registro, sem saber qual que é a oportunidade. Então, acho que esse é um grande salto que a gente vai ter aí com a Einstein Voice. Para quem já viveu bastante nesse mundo corporativo, sabe que muitas vezes você está numa reunião com 15 pessoas, chega um tema que ninguém sabe, algum número, e aí todo mundo fala assim, tá bom, vamos marcar outra com esse número. Aquilo que tá na cabeça do chefe, que ninguém faz ideia do que ele vai perguntar, chega com um assunto e acaba com outro, né? Exato, e aí você uma fica, reunião que vira vamos marcar outra. Uma reunião que virou para marcar uma reunião. Exato. Então eu acho que isso vai melhorar muito o tempo e a informação, enfim, a vida de todos os clientes. Com certeza vai ser uma coisa muito cara, porque a melhoria eu acho que é muito grande, principalmente, que nem o Fernando falou, não vai falar inglês no momento, mas vamos colocar aqui daqui um tempo bom, assim, falar já português. Imagina que isso vai melhorar a vida de muito cliente. Então vai ser realmente, não vai ser barato, não esperem que vai ser barato, pelo menos pelos próximos muitos anos aí. Eu acho que qualquer nuvem que envolva o Einstein é um custo elevado, né? De fato não vai ser para pequenas empresas, vai ser para grandes empresas, mas é um poder que, estando na mão certa, vai trazer muitos resultados, né? E de fato, assim como o machine learning hoje não é para qualquer empresa, né? Você tem que ter um conhecimento, você tem a curva de conhecimento, tem a questão dos dados que a gente falou. A empresa tem que ter dado. Quando a gente fala de dado, é dado mesmo, muito dado, muito dado. Não é eu tenho um banco de 1000 contatos. Isso não é nada para o machine learning. Não dá para determinar a vontade, né, de ninguém. O machine learning digerir isso aí, nada, entendeu? Não mata a sede do machine learning. Exato. Então, tem que ter, de fato, muito dado. E isso as grandes empresas têm aos montes, né? Bom, vamos lá, eu vi que rolou algumas dúvidas aqui. Sim. Rolou alguns assuntos. Deixa eu só ver. Vocês recomendam o Focus on Force para estudar certificação? Eu não quis nem esperar a resposta e já saiu. Bom, vamos lá. Poxa, beleza. Sim, a gente recomenda. Eu, particularmente, todas as minhas certificações eu estudei por lá. Eu vi que você falou que também que fala de Classic. Cara, a gente ainda vivencia o Classic, então não diria que ela está desatualizada só por causa disso. É uma realidade ainda hoje. Cai questões de Classic, sim. Sim, exatamente. Não vão ser muitas, com certeza, e eu acho que vai diminuir, mas ainda cai. Então... qualquer uma das provas você vai acabar deparando com cenário de Classic. O Hugo perguntou, podiam falar um dia sobre carreira de admin, sales, desde o início de salário BR versus Estados Unidos e quais os papéis deles? A gente fez na semana passada um bate-papo falando do que era um consultor e um admin, a gente fez de uma arquitetura, então a gente fez isso, cara. Não, mas não sei se você participou. Acho que ele está querendo dizer sobre carreira. Começo, meio
e aonde chegar e salário, sei lá. Podemos pegar um dia para falar desse tópico. Vamos Né? colocar na listinha lá. Muito legal essa evolução. Na minha empresa seria bom preço de varejo, menos concorrentes com preços mais baratos. Entendi, ele está falando do Voice, né? Uhum. É. Legal. Sim, eu e o Fernando a gente usa o Focus on Force para estudar para certificação. Acho que, pelo menos para mim, o que eu, Arthur, costumo fazer como método, eu pego o Focus on Force e vou tema por tema. O que eu não sei, eu anoto e faço meio que um documento de estudo, O como se eu André, estivesse acho que o aprendendo. André perguntou lá de onde surgiu esse ponto, né? Eu estava lendo Ah, aqui tá. os comentários e uma pessoa perguntou se a gente utiliza o Fox on Force para estudar. Então, assim, Isso a aí. gente utiliza, tá? Então, como o Arthur está explicando, né? O que a gente faz é pegar primeiro as trilhas, né, Arthur? A gente Zerar a pega. trilha, Isso. depois parte para a documentação e questões do Focus on Force. É isso aí. Eu, pelo menos até hoje, não mudei nenhuma das minhas quatro, então estou feliz. Eu também não bombei. Tá funcionando esse método. É. Beleza, Ah, pessoal? só pra complementar, eu acho que a trilha, cara, se você fizer a trilha inteira, já vai dar um bom norte. Mas eu acho indispensável o Focus on Force, assim, pelo menos na minha visão hoje, porque lá vai ter as questões, vão ter muitas questões parecidas. O método que eles usam, assim, as questões não são iguais às da prova, mas a forma com que é perguntado é bem parecida. Então você já vai meio que calejando entre essas pegadinhas. Não tem muitas, mas a forma com que eles perguntam às vezes engana, né? Então É, acho que é uma boa. até faz um gancho aqui, o Hugo perguntou qual o nível de inglês que a gente acha que é preciso para começar a estudar. Cara, nesse ponto eu te faço dois parênteses. Primeiro, a questão do nível, eu acho que se você consegue completar uma super bad, por exemplo, sem precisar traduzir, já é um nível interessante, né? Uhum, Um outro ponto é você, como agente, na verdade, no geral, como um brasileiro, pode abrir um caso na Salesforce depois de agendado a prova e pedir mais meia hora, tá? Então a gente ganha 30 minutos extras para poder fazer uma prova. Isso é dificuldade na leitura, precisa de um pouco mais de tempo para ler, tá? O isso aí. Cleiton falou, meu nível é intermediário e passei. Dependendo de você. Eu acho que assim, você tem que conseguir pelo menos completar alguma super bad sem usar o tradutor. Se você chegou nesse nível de conseguir ler o material de uma super bad, completar, ou até mesmo, se for o caso, como a gente está falando aqui, pegar o Focus on Force, ler as questões do Focus on Force, responder sem traduzir, você Uhum. provavelmente vai conseguir facilmente encarar a prova sem muitas dificuldades. É isso aí. Acho que é Beleza? isso. Mas, cara, é, inglês é primordial, a gente já cansou de falar aqui, e vou deixar a dica de novo, né? Todos os Força o dias. estudo, É, força o estudo, estuda todos os dias, escuta todos os dias, leia todos os dias, um passinho de cada vez, até que uma hora isso não vai ser mais problema. Beleza? isso aí. A todos, um forte abraço, a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Abraço, galera.